Pondé, agora você vai ouvir a pergunta do Adriles. Vamos lá, Adriles. Ô, Beleza. Pondé, tudo bom, querido? Tudo Pondé, bom. eu sou um escritor e sou um escritor patologicamente, perdão pelo eufemismo, patologicamente ansioso. Ansioso, sobretudo, pela diferença do que a gente fala, né? E o que a gente escreve, o que a gente quer expressar e não consegue às vezes. E ansioso, sobretudo, pelos nossos tempos que a gente vive agora. O que a gente é cerceado e patrulhado pelo que a gente fala, como escritor, isso é horroroso. A literatura sobrevive exatamente da liberdade de expressão, de pensamento, politicamente correto, cerceia de maneira drástica a possibilidade própria, artística e de expressar uma opinião. Eu queria saber de você se essa pandemia, de alguma forma, vai piorar essa situação. A gente vê, por exemplo, tweets censurados quando você faz alguma crítica à OMS, que fala em nome dessa pseudociência, né? Ciência é um conjunto de hipóteses testadas que chega a uma verdade científica. A gente não tem uma verdade científica sobre esse vírus, né? Então, qualquer coisa que você fale hoje contra essa pseudociência é vista como genocida. Qualquer coisa que você fale hoje que se contrapõe, por exemplo, à questão do racismo, que eclodiu agora nessa pandemia, é vista como racista. Eu queria saber em que medida essa pandemia, essa apologia, essa pseudociência que a gente está vivendo agora, vai piorar a censura desse nefasto politicamente correto. Eu acho que há um risco de pior, assim, no que você disse. Mas eu daria um passo atrás, quando você falou que você é um escritor ansioso, eu daria um passo atrás, porque acho que ficou uma coisa na pergunta do Denis, eu acho que eu queria responder, e aí eu volto para você. Se ele perguntou se eu ficava ansioso com o que estava acontecendo hoje em dia, né? O que tem me despertado ansiedade, Denis, o que está acontecendo hoje em dia, é perceber um crescimento na dissolução de qualquer parâmetro, tá? Então, acabando a resposta para você, é uma percepção de que tanta saturação, tanta polarização, cresce numa velocidade ainda maior do que o coronavírus em termos de contágio, e isso gera em mim ansiedade, sim, de perceber como, apesar de eu sempre suspeitar filosoficamente, como o mundo é frágil, como as instituições são frágeis, como as crenças são frágeis e que, portanto, talvez aquilo que em mim é ceticismo desde a graduação, ou mesmo talvez por temperamento anterior, pode se tornar mais radical. E aí eu pensar que talvez toda a tradição niilista em filosofia acabe tendo mais razão do que eu gostaria que ela tivesse. Tá, Denis? Faltou dizer essa questão, e aí quando nós fomos a pergunta seguinte, eu lembrei que isso ficou pendente, eu acho isso importante. Agora, olha, com relação ao que você falava, Andriles, com relação à suposta pseudociência e o risco de aumentar o politicamente correto, eu acho que há um vetor, sim, porque quando a gente discute temas como racismo, a gente está discutindo um problema grave, um problema sério, e ao mesmo tempo você está pisando num terreno muito minado, principalmente no ambiente de redes sociais. Assim, a minha trajetória, ela é na realidade uma trajetória em que eu, inclusive ao longo do ano 18 inteiro, eu tenho resistido com uma razoável, não digo facilidade, mas com um razoável êxito à polarização. Eu detesto polarização, eu acho isso coisa quase assim de gente mal educada, né? Então eu evito a coisa de ficar do lado A ou B, inclusive porque eu acho que a polarização política ela é pobre semanticamente, ela empobrece o debate. Então eu vou te dar um exemplo de como eu acho que esse debate fica complicado ao redor da epidemia, tá? A epidemia ela é uma entidade médica que tem 3 pilares básicos. 1, modelos matemáticos e estatísticos. 2, a dimensão propriamente médica da epidemia, que significa fisiopatologia do vírus, que nós não sabemos ainda como funciona bem, a própria dimensão do contágio viral, certo? Que aparentemente no começo parecia que superfícies transmitiam mais o vírus do que o ar. Hoje tendemos para uma posição mais, digamos, tradicional, no entendimento do contágio, que é o contágio por vias respiratórias, e também a dimensão imunológica da resposta. E depois tem um terceiro pé da entidade epidêmica, que é o pé sociológico. Então, a epidemiologia é uma área da medicina que é
bastante ciência social. Isso significa o quê? Que está aberta para os discursos de mídia, aberta para os movimentos políticos, aberta para questões de desigualdade social, aberta para o problema de esgoto. Então, uma epidemia, ela é uma entidade, no mínimo, tripla. Ela tem 3 pés na estrutura da ciência. Por outro lado, quem conhece um pouco a epistemologia sabe que a ciência é uma entidade que tem um núcleo racional metodológico. Esse método pressupõe que experiências levadas do mesmo jeito terão resultados similares ou idênticos, se não idênticos e similares, mas a ciência, ao mesmo tempo, ela tem todo um território exterior a esse cinturão racional, como a gente fala, que é um território que está fora do método. Esse território é o quê? Pressão política, pressão linguística, pressão econômica, pressão psicológica exterior ao método, é isso que eu quero dizer, e também pressão da própria semântica com a qual é utilizada. Então, eu vou dar um exemplo concreto disso que eu acabei de explicar, teoricamente, que é o seguinte. Pegue, por exemplo, o debate ao redor das manifestações. Há algum tempo atrás, aqui no Brasil, era muito claro que grupos bolsonaristas pareciam ignorar o risco do contágio quando faziam manifestações, tá? Agora, quando a gente tem manifestações que são, de alguma forma, justificadas por um afeto político em relação ao racismo, você tem até cidades, teve uma cidade, se não me engano, na Austrália, que acabou alterando as regras de comportamento epidemiológico porque entendiam que manifestações contra o racismo são justificadas. Isso abriu um debate nos Estados Unidos e, evidentemente, também aqui no Brasil. Qual é o debate? Dependendo da pauta política, é possível se sobrepor a pauta política aos riscos epidemiológicos. Ok, Pondé. O que fica claro nisso? Fica claro que existem limites para a discussão científica quando associadas à política.